Boa noite, meu prezado irmão, boa noite, minha querida irmã. São 19h02 na bela cidade do Rio de Janeiro. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Estamos a iniciar o nosso estudo bíblico das quartas-feiras. Hoje tratarei do tema Igreja Primitiva. Começo com uma palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá todas as quartas-feiras, de estudarmos a Tua Palavra com o Teu povo, aqueles que nos assistem neste horário, ou nos veem na postagem deste vídeo no YouTube. Que o Senhor a todos abençoe, que o Senhor a todos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso, ao falar da igreja primitiva, lembrar um pouquinho na semana passada, quando nós estudamos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 20, a expressão que Jesus Cristo usa no final do texto, em que ele diz palavras mais ou menos assim: não falem para ninguém que eu sou o Cristo. E aí você vê uma mensagem estranha do ponto de vista da expansão do Evangelho, da pregação do Evangelho. Como pode se admitir que o próprio Cristo diga que não é para falar dele? Isso ficou bem claro, eu acredito, no estudo da semana passada, mas para que você entenda este link que fazemos com o estudo de hoje, em que trataremos da igreja primitiva. Jesus Cristo disse para não falar a respeito dele, porque ele não queria, melhor dizendo, que se falasse de uma forma parcial. Fala parcial aquele que conhece apenas a parte. E se falasse de Jesus Cristo, pregasse o evangelho com base em Jesus naquele momento, falar-se-ia de uma forma parcial, de uma forma aquém daquilo que deveria ser dito, do tudo que deveria ser dito. Então Jesus Cristo disse: não falem para ninguém que eu sou o Cristo. Mas agora, no estudo de hoje, nós começaremos a ver dois textos em que Jesus Cristo já oferece essa oportunidade de que o seu nome seja proclamado a todas as gentes. Eu vou ler para você o finalzinho do Evangelho de Mateus e o finalzinho do Evangelho de Marcos. No final do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus Cristo apresentando a todos a sua autoridade como aquele que passou pela morte, venceu a morte. Diz o texto de Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias do século. Esse é o finalzinho de Mateus. Olha o finalzinho de Marcos. Em seu capítulo 16, vou ler apenas o verso de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É importante que se considerem aqui algumas coisas, dentre elas, aquela razão porque Jesus Cristo, lá aqui em Mateus, capítulo 16, verso 20, ele vai dizer: não falem de mim para ninguém. Aqui, no finalzinho de Mateus, ele diz: podem falar de mim para todo mundo. Por que essa diferença? E agora fica claro. Jesus Cristo aqui é o Cristo ressurreto.
Esse Cristo é o Cristo que venceu a morte. Esse Cristo é o Cristo a ser pregado a todas as gentes em todas as épocas. Agora se falará de um Cristo que não está mais sujeito a morrer, porque ele venceu a morte. Agora se falará de um Cristo que conquistou com o seu sangue na cruz do Calvário a nossa salvação. Ele morreu em nosso favor. E ele não somente morreu, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É um Cristo vitorioso, o Evangelho está completo, a mensagem do Evangelho está completa. Agora, discípulos, vão por todo o mundo e anunciem que eu sou o Cristo. Toda autoridade, disse Jesus, me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, é uma conclusão, tendo em vista que a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, em meu nome, fale em meu nome, pregue em meu nome, batizem em meu nome, para que vocês sejam instrumentos do anúncio do Evangelho, da proclamação do Evangelho a todas as gentes. Então a igreja primitiva, ela começa a ter ali o seu formato sendo desenhado quando Jesus Cristo ele comissiona, ele envia os seus discípulos para eles falarem dele, Jesus, a todas as gentes. Mas preste atenção numa coisa. Você acha que é confortável você sair do seu cantinho, da sua casa, do seu conforto, do seu habitat, para ir para terras distantes e lá proclamar o Evangelho? Esse trabalho missionário, esse trabalho de sair daqui e ir para ali, esse deslocamento é algo fácil de ser feito? Foi fácil para o próprio Jesus deixar os céus e vir à terra e fazer ele o melhor e mais excelente trabalho missionário de que se tem notícia? Foi fácil para Ashbel Green Simonton deixar os Estados Unidos da América e vir para o Brasil, deixando lá várias igrejas querendo que ele fosse pastor nas Américas? Claro que não foi fácil. É preciso se romper com algo que nos é muito importante, os nossos familiares, a nossa gente, o nosso povo, a nossa cultura muitas vezes. Então preste atenção nessas dificuldades, porque elas já serão resolvidas por Deus já no nosso estudo. Nós estamos falando da igreja primitiva. E veja você que naqueles tempos iniciais, ali pelo primeiro século, os discípulos de Jesus começaram a anunciar, a falar de Jesus para as pessoas. Mas acontece que este anúncio de Jesus como aquele que salvaria o mundo, aquele que traria um novo tempo, isso começou a ter ais políticos, passou a ser um movimento além propriamente do âmbito religioso. Roma estava atenta, o Império Romano estava atento, os imperadores romanos atentos a essa realidade, porque eles tinham um status de divindade, eles eram venerados, eles tinham o seu ego bafejado por todos os seus súditos, os súditos do seu reino. E Roma começou a prestar atenção naquele movimento daquela gente, até então de segunda classe, que anunciavam um Cristo, falavam de um Cristo, de um Salvador. O que significava isso? Nas celebrações de Santa Ceia, que eles faziam tanto quanto clandestinamente pelo surgimento do novo movimento, eles usavam a expressão, por isso, comei deste corpo, deste pão, bebei deste cálice, e havia quem ouvisse isso e acusasse os crentes primevos de canibalismo. Eles estavam se alimentando de carne humana, comei do meu corpo, bebei do meu sangue. Esse movimento todo cresceu, de um lado e de outro. Se crescia a igreja primitiva, crescia também aquele movimento contrário à igreja,
Roma está perdendo seu espaço no coração das pessoas, o imperador romano está ficando em segundo plano. E aí, o que você acha que começou a acontecer? Começou a resultar a perseguição aos crentes. Mas antes de falar da perseguição dos crentes, aos crentes, eu quero falar de um episódio registrado pelo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo. E aí você pensa o seguinte, um Deus sobe, o Deus Filho sobe, e um Deus desce. O Deus Filho sobe, porque já está completada a sua missão, está cumprida a sua missão, e o Deus Espírito desce. Há um livro aqui na minha estante, é a Teologia do Espírito Santo, que fala de que a obra de Cristo não teria sido completada, ela vai ser completada agora com a ação do Espírito Santo no coração das pessoas, ou seja, que o fato de Cristo morrer na cruz não resolve o problema se o Espírito Santo não fizer com que as pessoas compreendam que Jesus é o Cristo e que ele deve ser recebido como Senhor e Salvador. Então o papel da terceira pessoa da Santíssima Trindade é convencer as pessoas de que Cristo é o Salvador. E quando ele opera de forma irresistível, as pessoas recebem a Cristo como Salvador e então elas são salvas. E o Espírito Santo desce para ficar, desce para habitar com as pessoas que crerem em Cristo no evento chamado Pentecostes. Ali estavam reunidos várias pessoas de várias partes do mundo e aí o Espírito Santo resolve se manifestar. E aparece como labareda de fogo ali naquela região, e cada um que fala no seu idioma é ouvido no idioma materno. Preste atenção que o falar em outras línguas, naquele episódio inaugural, a importância maior não está no falar, a importância maior está no entender, no compreender na sua própria língua. O milagre está no entendimento, o milagre está na elucidação do que se dizia. Cada um falava na sua própria língua, mas era ouvido na língua do ouvinte. Cada um ouvia na sua própria língua e o Espírito Santo resolveu aquele milagre. O Espírito Santo então desce para empoderar as pessoas, desce para dar poder às pessoas para que elas falassem em nome de Cristo. Mas volto a dizer, houve perseguição à igreja, e essas perseguições são relatadas em livros como Documentos da Igreja Cristã, de H. Bettenson. Esse livro, muito importante, fala de momentos desse momento da igreja primitiva em que muitos cristãos, até com o prejuízo da sua própria vida, não deixavam de testemunhar de Cristo como Senhor e Salvador. Mas você sabe muito bem que há crentes que têm a coragem de fé para oferecer a sua própria vida em função da sua fé, mas há outros que não. É ruim ter medo da morte e não querer morrer por causa do Evangelho? É ruim ou bom? Num primeiro momento você diz assim, mas que crente é esse que não é capaz de morrer pela sua fé, pela sua crença? E aí eu pergunto a você, vou olhar bem para você agora, você morreria por sua fé? Você tem uma fé tamanha que o faça morrer por ela? Cuidado com a sua resposta. Não minta para você mesmo e muito menos para Deus. Pois bem, houve um lado bom e um lado ruim de os crentes da igreja primitiva, uns se permitirem morrer pela sua fé, outros não. Alguns que morreram nas arenas, nos coliseus, né? Em 2018 eu tive o privilégio de estar lá no Coliseu. Fiquei só do lado de fora, mas só de olhar aquele monumento histórico em Roma, ver e lembrar da história e saber que muitos
perderam sua vida ali dentro, alguns deles testemunhando de Cristo como Senhor e Salvador e negar a fé. Conta-se a história de um homem chamado Carpo, vivia numa cidade chamada Esmirna, razão porque o nome da cidade se juntou ao nome dele. E ele é conhecido na história como Policarpo de Esmirna. E ele tinha 86 anos. Lá na igreja presbiteriana de Madureira tem um presbítero de nome Paulo Miguel Salomão, que fez agora dia 21 de outubro 86 anos. Eu sempre me lembro dele quando vou falar de Policarpo de Esmirna, porque Paulo Salomão é também um homem de fé, um homem que demonstra toda a sua crença em Jesus Cristo e a sua confiança em Deus. Pois é, o Policarpo de Esmirna teve a oportunidade de negar a sua fé. Ele já estava na fogueira, ele já estava com a lenha ao seu lado, não é? No meio da fogueira. Você já fez uma fogueira de roça, sabe como é que são colocadas as lenhas ali em quadrado, não é? De uma forma quadrada, fica um buraco no meio, que normalmente você coloca uma palha, e ao atear fogo naquela palha, toda aquela lenha se queima. O Policarpo de Esmirna já estava ali. E deram a ele a oportunidade de negar a sua fé. E ele respondeu com as seguintes palavras: há 86 anos eu sirvo a Cristo e ele nunca me negou. Como poderia eu negá-lo agora? Quando ele acabou de pronunciar estas palavras, ateou-se fogo aquela lenha, aquela fogueira, e formou-se uma abóboda, aquela chama em torno de Policarpo de Esmirna, e ele ali perdeu sua vida em testemunho do Evangelho. Este é um caso legal de se contar, não é? Aquele que perdeu a sua vida pelo Evangelho. Mas houve gente que não quis perder a sua vida pelo Evangelho. Isso foi bom ou ruim? Eu volto a perguntar. Quem se apressou em condenar essas pessoas, preste atenção no que eu vou dizer agora. Porque essas pessoas, elas fugiram. Elas começaram a se espalhar pelo mundo, no movimento que tem dois nomezinhos que querem dizer a mesma coisa: perseguição ou diáspora. Perseguição ou diáspora. Essas pessoas que saíram por todo o mundo, e que todo mundo era esse? Toda a dimensão do Império Romano, toda a dimensão territorial do Império Romano. E aí tem um lado interessante do Império Romano, que ele não foi tão ruim assim, porque as estacas do Império Romano, os limites do Império Romano eram por demais grandes e permitiam esses limites que as pessoas transitassem tranquilamente no Império Romano, naquele âmbito do Império Romano. Para você ter uma ideia do que isso significa nos dias de hoje, para você ir para um país como os Estados Unidos da América, você tem que ter um visto, não tem que ter um visto para entrar lá em terras americanas. Agora, por exemplo, com a pandemia, as restrições são maiores ainda para as pessoas. Mas no Império Romano as pessoas podiam transitar livremente dentro do Império. Então, um que negava a fé aqui, no ponto A, podia ir para o ponto B. Mas você sabe como é crente, não é verdade? Você não sabe como crente é? Crente começa a falar de um assunto, de outro, fala de futebol, fala de política, daqui a pouco onde é que o crente está falando? Do que o crente está falando? De Cristo, de religião, do seu testemunho, do que Deus fez na sua vida. Isso é muito natural. E esses crentes da igreja primitiva, eles tinham o espaço territorial do Império Romano para naquele espaço testemunharem de Cristo. E aí a igreja começa a se expandir pelo mundo e se expande pela boca daqueles que fugiram de serem mortos, fugiram da perseguição. Aliás, eu usei ainda há pouco um erro, eu cometi um erro que eu quero corrigir.
os dois termos que significam a mesma coisa não é perseguição e diáspora, é dispersão ou diáspora, ok? Então está corrigido aqui. Em vez de perseguição e diáspora, é dispersão ou diáspora. Corrigir. Volta aqui ao ponto. Então essas pessoas que saíram do seu habitat e foram para todas as partes do mundo, esses acabaram por pregar o evangelho lá. E aí, meu caro irmão, meu querido ouvinte, surge o fortalecimento da igreja. A igreja se espalha. A igreja se espalha por todo o mundo. Não houve uma ordem dada por Jesus Cristo no final de Mateus e no final de Marcos para que a igreja se espalhasse? Não houve? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Marcos diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então agora o evangelho se espalha por todo mundo, a partir daquele ponto em que a igreja se inicia e vai se espalhando por todo o mundo. Por isso que você e eu, aqui no Brasil, aqui em Realengo, onde eu moro, em vários pontos do nosso Brasil, nós temos o evangelho. Eu agradeço a Deus pela vida daqueles que não morreram. Agradeço também a Deus pela vida dos que morreram. Mas pela boca dos que não morreram, o evangelho e a mim. Essa é uma face, é um pouco dessa igreja dos primeiros anos da vida cristã. Essa igreja, uma igreja maravilhosa, que talvez o resumo dela, dos mais brilhantes, tenha sido feito pelo evangelista Lucas, não no Evangelho, mas no livro de Atos dos Apóstolos, em que ele, ao falar da igreja, fala com estas palavras. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esta é um pouco da história da igreja primitiva. Neste mesmo livro de Atos, verso 31, ele é assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você faz parte dessa igreja. Eu faço parte dessa igreja. Louvado seja Deus pelos nossos antepassados. Louvado seja Deus por aqueles que, com o preço da sua vida, ou com o preço do abandono dos seus e a moradia em outros lugares do mundo, fizeram com que o evangelho chegasse até você e até mim. Que Deus a todos nós abençoe. Eu passo agora a os meus acenos. Eu começo aqui com a Graça da Silva. Ô, Graça, que bom que você está aí. Deus te abençoe, te guarde. Fabiana Ramos. Oi, Fabiana, um aceno para você. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Bruno Bastos. Que bom que você está conosco aqui nesta noite. Deus abençoe também o Manuel Corrêa Nadim, nosso
ouvinte e assistente de todas as semanas. Deus abençoe você, Adilmar Mota. Deus guarde a sua vida. Deus abençoe a sua esposa, a Tânia. Deus abençoe você, seminarista Felipe de Paula. Que bom, hein? Está se formando neste ano, seminarista. Deus abençoe você. Deus guarde o seu coração. São estes que passaram por aqui, outros já se foram. Que Deus a todos abençoe. Na próxima semana, cá estaremos novamente, permitindo Deus.